uma bibliografia que eu havia mandado antes, mas vou recomendar que vocês leiam um texto que a Mona Vinograd, no Rio, uma equipe que ela dirige lá na PUC, Rio de Janeiro, já são textos que já datam mais ou menos uns 10 anos. Mas são textos importantes que fazem uma releitura da questão da equação etiológica do Freud, mas à luz das questões contemporâneas, à luz das questões modernas. E estou retomando isso daqui para a gente poder avançar, porque é importante que a gente deixe claro alguns pontos. Quais que são, digamos, os interesses, os desafios da gente pensar a psicopatologia a partir da questão do sujeito e que tipo de consequências que isso tem. Então, pensar a psicopatologia a partir da questão do sujeito não quer dizer sustentar uma etiologia psicológica dos transtornos mentais. Nada a ver uma coisa com outra. Ou dito em outras palavras, negar que haja participação de fatores biológicos em transtornos mentais. A questão é como é que isso se coloca a partir de uma posição do sujeito. O que é, por exemplo, pensar a constituição do sujeito a partir de coordenadas que são muito diferentes segundo a matriz, como é que a gente concebe essa matriz que vai ser moldada pela linguagem, pelo simbólico, pela relação com o outro, pela história, enfim. Isso está bem claro no Freud. O Lacan ele nos permite pensar, mas ele não teoriza isso frontalmente. Por isso que a gente encontra mais facilmente referências freudianas para isso, do que propriamente lacanianas. Então, esse é um dos aspectos. Então, vocês vejam. Uma releitura do campo da psicopatologia a partir da questão do sujeito, no fundo significa como é que se dá a constituição do sujeito, como é que se dá a posição do sujeito, como é que se dá uma ética do sujeito a partir de situações clínicas concretas. O que o Freud diz? O que se faz para a eliminação biológica disso? Se estuda biologicamente. Se, por exemplo, a trissomia do 21 está relacionada com o retardo mental, não está relacionada com o retardo mental, não é algo que se decida por questão de princípio, é por petição de princípio. Não adianta dizer, não, mas isso é discurso capitalista que quer vender remédio para... Não faz sentido esse tipo de abordagem. Você examina essa matriz, você vê o que tem, o que não tem, o que é modificável, o que não é modificável, e como é que isso interage com o mundo de linguagem e com o mundo simbólico. Mas você não toma posições a priori. Essa é a posição freudiana. Então isso é muito importante para os psicanalistas, que já se envolveram em situações muito... O dito em outras palavras, um dos esforços de pensar a psicopatologia do sujeito é clarear o que é o problema psicopatológico em si. Qual é o nível propriamente psicopatológico das questões que a gente lida. E dizer isso não quer dizer que a gente pense que a gente tem uma teoria psicológica ou linguística para os transtornos mentais que possa fazer economia da gente pensar como é que se dá esse substrato material no qual ele se coloca. Quer dizer que não é esse o nível de definição do elemento psicopatológico. Tem vários exemplos, várias, para a gente poder conceber isso. E se a psicanálise não consegue situar isso claramente, ela acaba ficando, digamos, fora do debate. Se as pessoas falam bem alto, senão o pessoal não se fica nisso. Tomando o simbólico, né, o jeito que a partir disso, eu fico pensando assim, qual a importância nesse ponto que tem a etiologia biológica. Então, teria dois níveis importantes de cara. Né?
é você conceber onde é que se dá o impasse do sujeito enquanto tal. Segundo, como é que você faz, como é que você concebe uma direção do tratamento. Por exemplo, a gente estava tendo um debate ontem a respeito de dependência de substâncias químicas. Não adianta você discutir a dependência de substâncias químicas se você faz economia, se você deixa de fora a incidência que a substância lesiona, por exemplo. Você não pode dizer, bom, é uma questão da relação do sujeito que ele coloca tudo no nível da demanda, você tem um craving por um crack. Entende? Então, a gente tem que entender como se articula. Essas drogas, por exemplo, elas fazem lesão permanente. Se elas fazem lesão permanente, que tipo de função? Por exemplo, ela afeta a zona de linguagem. E se afeta a zona de linguagem, isso quer dizer o quê? Os processos simbólicos se dão da mesma maneira? Você está falando de estruturas do cérebro em si? Sim, claro. Nós estamos pensando como é que funciona, por exemplo, onde é que você fazer uma teoria abstrata, não é? Da demanda e do desejo, se você não consegue... Mas é isso mesmo. Mesmo, por exemplo, nesse caso de uso de drogas, que haja uma lesão cerebral e localizada. A nossa capacidade de articulação simbólica não tira a importância dessa própria lesão. Quer dizer, o que se faz com isso mentalmente. Eu vou te dar um exemplo, assim, mais, não? Por exemplo, a nossa capacidade de articulação com o simbólico. A gente lidar com um sujeito em coma, um sujeito lúcido, com o simbólico, é a mesma coisa. Não é? E um sujeito obnubilado, que tem um certo nível de rebaixamento, é a mesma coisa ou não é? Onde é que é o limite? Como é que se lida em cada nível? O que quer dizer tratamento pela palavra num sujeito que não discute? Entende? Assim, estou dizendo, como é que a gente consegue manter o pé no chão com as questões clínicas? Então, o risco da gente ficar falando com entidades que só existem no céu, que não existem no mundo concreto. No mundo concreto você não vai pensar esse tipo de questão. Como é que, bom, o simbólico não muda nada, porque, bom, então você tratar de um sujeito em coma e alguém que está lúcido, é a mesma coisa, como é que você faz com esses intermediários? O que significa, por exemplo, vamos pegar lá algo que está bem em moda, o autismo. É um debate super importante. Você pega lá a teoria da Lasnik. Maria Cristina chegou a debater aqui. Ela diz que não tem fator biológico no autismo, não. Ela começa, justamente já tem uma equipe muito grande em Paris, trabalha com vários neurocientistas, várias equipes, com professores titulares e tudo mais, trabalharam com ela. Ela não diz que não tem fator biológico, não é isso. Ela integra isso na teoria dela. Diz assim, como é que se dá, por exemplo, o circuito pulsional em uma mãe cuja criança tem, como aqui no esquema freudiano, uma menor predisposição a fazer um contato visual. Você pode até identificar, que é o que os estudos mostram, provavelmente tem alterações nesse nível. Não é que a mãe geladeira provocou isso na criança. Faz tanto mal para a clínica e para a própria psicanálise. Não, eu levo isso em conta, eu penso, dentro dessas coordenadas, em que momento que a mãe brocha? Ela para de investir a criança. Então, como é que eu posso, numa situação clínica, também pensando em outros fatores que também são biológicos, nesse momento eu ainda tenho plasticidade cerebral. Se eu fizer uma intervenção precoce aqui, dá tempo, porque justamente eu levo em conta a maternidade do cérebro da criança. Se eu fizesse no primeiro ano de vida,
aquilo que seria um destino irreversível, a gente consegue ajudar a, em vez de brochar, encontrar outras maneiras de integrar a criança no circuito funcional e fazer isso por outras formas. Então, por que eles fizeram os IRD lá, os índices de... índice, não, índice de risco, os índices de risco, né, de desenvolvimento da criança. Então, se você identifica isso no primeiro ano de vida, dá tempo de fazer uma abordagem psicanalítica em algo que se pressupõe a lesão, com consequências clínicas na constituição do sujeito, sem negar o fator biológico. Entende? Isso é uma maneira. Outra coisa é dizer, não tem fator biológico. Bom, aí realmente é a petição de princípio por antecipação. E a outra, você dizer simplesmente, bom, tendo ou não tendo, tanto faz, o simbólico funciona igual. É negar que você tem que ter outras estratégias simbólicas naquele tipo de situação. Talvez justamente o impasse é que uma coisa é a mãe se dispor a um aparelho de linguagem, a uma alienação do seu bebê no campo da linguagem, funcionando dentro de certas modalidades, e outras que ela dá pânico. Então, o risco da gente desconhecer esse tipo de debate é que o psicanalista seja ou nega que possa ter qualquer alteração biológica, isso daí, bom, aí o cara vai lá e mostra, não, mas aqui tem 90% de univitelino tem, e bivitelino se encontra em 10%, como é que você explica isso? Tem que explicar, não, você entende? Porque as situações que você tem que inventar um Deus ex machina para explicar, ou seja, fragiliza a posição do psicanalista. Não é um problema do Freud, o Freud nunca achou isso. Isso que eu estou tentando mostrar para vocês. O Freud, por ter uma formação médica e neurobiológica muito forte, ele nunca se colocou essa questão. Ele nunca pensou que pudesse ser diferente. Isso que eu estou tentando mostrar nesses textos para vocês. Mas por que você acha que o Freud negou tanto esse texto do projeto? E existe tanto? Foi porque eu acho que ele não conseguiu concluir, fazer um... Porque no texto do projeto, os que lerem lá o livro do Benilton, você chegou a ler? Não, vale a pena. Porque ele mostra também isso. Então, o Benilton toma uma posição lá, como alguns outros, que o Freud queria mesmo fazer um texto fisicalista. Como é que tem que ser o sistema neurológico para que dar conta dos fenômenos psíquicos que eu vejo através do método catártico. Então, ele se propõe a fazer o quê? Eu vou fazer um sistema totalmente abstrato, teórico, mas que inclua o que é necessário que esse sistema neurológico dê conta. Ele tem que ter lá um certo tipo de funcionamento da memória, um certo tipo de funcionamento da defesa, tem que ter constituição do desejo de uma certa maneira, tem que ter a antecipação da dor, do perigo, está tudo lá no projeto. Assim, olha, eu não sei se é assim, mas eu consigo pensar que abstratamente que ele tem que ter, por exemplo, separação da onde funciona a percepção e onde funciona a consciência. O sistema de memória tem que estar separado do sistema de percepção. A consciência ela não é indispensável para o processo psíquico se dê. Então, assim, o que ele dizia? O Benilton diz, eu estou de acordo com ele. Ele diz assim, olha, o Freud tinha um projeto fisicalista, por um lado, mas ao mesmo tempo ele tortura o fisicalismo. Como é que você faz, por exemplo, essas questões da linguagem, do simbólico, da pulsão, se inscreverem materialmente? Então, por isso que o Lacan também vai dizer assim, olha, a linguagem faz parte da exigência racional do materialismo. Você vai falar, vai usar a expressão do materialismo, materialismo da palavra. Como tem, por exemplo, um programa de computador, que não tem
ele funciona por questões lógicas, mas são materiais, no sentido de que elas não são metafísicas. Então, o que Freud tentou fazer, como é que tem que funcionar o sistema? Você tem uma matriz em cima da qual se aplica um sistema de alteridade, de linguagem, de simbólico, e que dê conta dessas grandes questões: desejo, repetição, defesa, angústia, inconsciente. Então é isso que ele tenta fazer. Aí o que Benilton diz, e outras pessoas dizem também, assim, Freud chega à conclusão. Quando ele faz isso, ele não está mais ligado à universidade, não tem nem acesso ao laboratório para testar essas hipóteses. Por isso que ele diz assim, então quando ele renuncia a isso, quando ele vai fazer a metapsicologia, ele não diz assim, olha, essas hipóteses estavam erradas. Ele não diz isso nunca, pelo contrário, sempre que ele volta, ele diz, não, no futuro vai dar para fazer. Por que eu faço a metapsicologia? Eu faço a metapsicologia porque é o que dá para fazer hoje. Ele constitui a metapsicologia como uma hermenêutica, uma heurística. Falar como se tu vai, quando a gente não sabe o que fazer, a gente chama a feiticeira, a metapsicologia, que ela vai nos dar um substrato que nos permite pensar. Ele vai dizer, o termo que ele usa, que é uma reconstrução, uma construção de ajuda, simplesmente um apoio, de pensar, até que essas hipóteses possam ser expressas em termos materialísticos. Mas o termo materialístico não é apenas o termo biológico. Isso o Lacan mostra bem. Por isso que o Lacan, já no seminário 2, está estudando a cibernética. Faz parte do materialismo da palavra e da lógica da linguagem. Por isso que ele vai fazer uma lógica do significante. O Freud já tinha pensado que precisaria articular esses dois níveis. Lacan não se coloca esse problema. Claro que ele vai colocar o problema do corpo, ele vai colocar o problema de como a erótica e a linguagem a letra, vão constituir a questão do corpo, mas ele não se coloca, bom, mas e daí? E se tiver bases materiais diferentes, como é que funciona? É igual? O sujeito uma criança que nasce sem metade do cérebro, tem processos de simbolização, de subjetivação iguais, como é que se dão as inter-relações? Então, isso são problemas, provavelmente. Então, o nível psicopatológico, como é que se dá a constituição subjetiva em coordenadas próprias. É o que eu falava para vocês, por exemplo, você pode muito bem, sem negar a variação biológica, uma criança que tem uma lesão cerebral, ela vai ter talvez processos de inteligência, de simbolização muito diferentes das outras. E a questão é como é que se dá então o processo de subjetivação nessas condições. Que não é algo que diz respeito só ao sujeito, e isso é a tese da Laszlo mostra também, mas também como é que isso interage no campo de linguagem com os outros. Eu falava para vocês, a respeito, por exemplo, de criança com síndrome de Down. Ninguém vai negar que tem uma alteração material no funcionamento cerebral daquela criança. Como isso vai se expressar vai depender do processo de alienação na cultura, no simbólico, na linguagem. Vai ter lá no sistema simbólico, colocar, você vai ser um retardado mental que vai morrer cedo, não adianta investir. Aquela matriz biológica vai se... O processo de subjetivação que vai se dar vai ser um. Agora, se ele cai no meio simbólico, cultural, não, tem sujeito possível, mas vai ser diferente, vamos investir em outras maneiras. Você vai ter outro processo de constituição do sujeito. Mas, na minha cabeça, o diagnóstico de uma etiologia biológica é o que traz essa padronização e não o discurso da psicanálise. O discurso da psicanálise me traz a ideia de entender naquele sujeito com as condições etiológicas de biologia.
Mas você tem toda a razão, por isso que eu não falo de uma psicanálise do sujeito, eu falo de uma psicopatologia do sujeito. A psicopatologia do sujeito, você não pode fazer economia disso, porque senão se faz um projeto clínico infrutífero. Isso você está falando é legal abstratamente. Agora vamos montar um projeto de direção de tratamento com ele. Vamos esquecer que tem variação cerebral na criança com síndrome de Down. Entende? Não faz sentido. Como você pensa que a consideração desse fator biológico influencia na escuta? Então, você está falando dessa articulação, dessa questão de linguagem. Bem, existe esse fator, mas como você vai lidar com, ao mesmo tempo, com essa singularidade da escuta dentro do seu enquanto sujeito também? Como você acha que isso vai articular? Então, quando você diz assim, bom, a posição da análise se coloca igual, eu pressuponho um sujeito ali e vou escutá-lo, estamos de acordo, não tem, é isso aí mesmo. Agora, como é que você pensa, como é que isso vai se colocar, por exemplo, diante de situações assim? A gente pode tomar como uma verdade universal que os processos de simbolização são os mesmos, que não tem igual, não? Por exemplo, tem pessoas que podem ter certos processos de simbolização por certas vias e não conseguem ter por outras. A nossa relação com a palavra, com a voz vai ser a mesma. Como que isso se dá? Uma clínica psicanalítica com surdos mudos, por exemplo. Você vai trabalhar, por exemplo, com linguagem de Libras. A erótica é a mesma. Os processos vão se dar da mesma modalidade. Então, isso eu acho que é mais saudável para a psicanálise colocar isso como um problema do que ela ter uma solução antecipada, que é muito genérica e que mostra a sua limitação quando você vai tentar apertar teoricamente e clinicamente. Esse tipo de posição a gente só consegue sustentar abstratamente, mas nos casos concretos você não consegue. Você vai dizer, bom, vamos dar por princípio que tem processos simbólicos que funcionam como universais. Mas se não for assim, se você tiver, por exemplo, modalidades de simbolização antiga que precisam de vias diferentes ou que funcionam mais facilmente de uma maneira do que de outra. Então, eu diria assim, como é que a gente pode pensar isso como um problema? Por exemplo, outra coisa que a gente está começando a discutir, você certamente não ouviu falar, vai ser um desafio para a psicanálise, que é o seguinte, cada vez mais presente, uma espécie de retorno lá aos anos 60, do uso de substâncias químicas nos processos psicoterapêuticos. Aquilo que tinha na análise, nas experiências psicotrópicas, das experiências alucinógenas. Você tem hoje com drogas muito mais potentes, muito mais seguras e com experiência de curso. Então, o que aconteceria, por exemplo, só para falar da diferença de processos materiais de simbolização, em que o sujeito tem, por exemplo, aquilo que muda a teoria freudiana, neurose traumática. Estou lá na trincheira, na Primeira Guerra, explode uma bomba no lado, morre todos os meus companheiros, sou o único que sobrevivo, e começo a ter terror noturno, começo a ter crise de ansiedade, começo a ter paralisia. O sujeito se paralisa a ponto de não poder pensar. Aí você dá uma droga para o sujeito, as coisas vêm todas à tona, ele consegue associar tanto com o que aconteceu com a vida dele, ele consegue colocar em palavras depois do efeito da droga. E aí você tem efeitos clínicos que você nunca teve.
por exemplo, mudanças em processos de neurose traumática que não tinha. Mas isso seria um processo assim, ele tem consciência do que ele está fazendo? Ele tem consciência, não é só dizer consciência, ele se permite ter associações que ele não teria facilmente na modalidade habitual. Porque assim, quando eu pelo menos imagino, estamos em processo de análise, né? Você sabe que você está fazendo aquilo porque você quer ter uma memória do que você, da tua angústia, por exemplo. Né? E daí quando você usa esse tipo de substância, você sabe que aquilo, você tem consciência de que você está fazendo aquilo para que aquilo possa, por exemplo, eu saio da análise pensando em algo que eu trabalhei lá e que eu já estou vendo, sei lá, um giro, né? Tipo, estou saindo daquele movimento. E com esses, por exemplo, você consegue isso depois? Consegue. Primeiro ele sabe, não é usada a revelia dele. Segundo, não é algo que substitui a análise, é algo que muda as condições da análise. Porque ele não está conseguindo, então você está usando de um outro meio, né, para fazer essa ponte. Exatamente. Para que ele consiga falar o que está paralisado. Exatamente. Pelo trauma. E os resultados que tem são resultados que você teve. E os resultados que se tem com esse tipo de emoção só são particulares, não a partir da Mas isso que eu estou dizendo, né? Eles só são articulares, eles não são algo que substituem a análise. Tá? Mas eles são um desafio para os analistas, porque os analistas pensavam assim, Deus, o nosso padrão de funcionar mental é uma espécie de um abstrato universal. A linguagem funciona naquilo e se bloqueia naquilo. A gente está começando a ter meios técnicos de modificar essa expansão. Vai ter cada vez mais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente tem que pesquisar. Isso que você está falando parece mais um problema contemporâneo de uma certa leitura de Lacan, de Freud, do que um problema da teoria mesmo. Porque se você volta na teoria, não parece que existe lá essa certa nitidez, essa escuta, essa consideração da linguagem. Assim, parece que hoje em dia existe um conceito muito evidente do que é linguagem. Como isso você fala, esse problema, que é completamente válido, como que a gente recebe esses casos concretos e não se encaixa nesse padrão de linguagem que a gente estabeleceu hoje de linguagem. Completamente válido isso, esse fator teológico, como uma forma também de a gente repensar essa rigidez da escuta, uma abordagem que... Mas eu acho que você pegou bem, do lado dos psicanalistas, eles curarem de si mesmos. E eu particularmente vejo muito essa rigidez na teoria, não na teoria, mas em quem estuda, eu incluída, Lacan. Então, exatamente, vai ser. Exemplo, Lacan é um deles. Tem uma abertura. Bom. Outras teorias se permitem uma abertura maior de receber coisas do ar. Eu diria assim, né? É difícil, né, a gente sustentar a ideia de que tem teorias que são mais isentas aos fundamentalismos do que as outras. Vai ter teorias fundamentalistas com posições subjetivas, vai ter fundamentalistas nos antifundamentalistas. Né? Então eu tenho muita reserva, achando que tem lá as boas, não acho que seja por aí. Eu acho que o que acontece é que a gente tem, isso que você estava falando, às vezes os nossos preconceitos teóricos nos impedem de escutar. Não adianta você falar com uma criança ou para uma família, por exemplo, autismo não tem fator biológico, isso tudo aqui é uma questão da linguagem, do outro e tudo mais. Ou escutar a partir dessa posição. Você não faria isso com o teu filho? Se vier alguém dizer assim, teu filho não consegue olhar para você e tudo mais, com esse remédio, ele vai começar a olhar para você, vocês vão poder conversar, você vai dizer, não vou tomar, porque isso é o discurso capitalista associado com o discurso da ciência. Entende? É um negócio que você não faria isso. Você faz para o filho dos outros, não para o seu, você não faz. Por exemplo,
A posição psicanalítica quer dizer que todas as teorias biológicas ligadas ao autismo são inversões do discurso capitalista, que no fundo não tem, você entende? O Freud não decide isso por petição de princípio. O projeto é mais para deixar livre de contradição do que para catalogar. Claro, exatamente. Eu acho que você pegou bem o ponto. Como é que eu posso fazer algo que seja livre de contradição? Eu não sei se quando eu testar isso no laboratório vai ser isso que vai dar, mas tem que ser algo que respeite pelo menos os princípios básicos. Eu não sei o que eu vou encontrar no laboratório, mas eu sei que percepção vai estar separada de consciência. Eu não sei de que modalidade isso vai dar, mas sei que vai ser assim. Então isso coloca um desafio, a não ser que realmente pensar todas as nossas teorias de uma maneira, mas você tem que trazer fatos novos que até agora não vieram. E nada desmente o Freud até agora. Por exemplo, todas as teorias neurocientíficas têm o mesmo problema do Freud. Elas não têm dificuldade de demonstrar o funcionamento inconsciente a partir da linguagem. Tem dificuldade de demonstrar como é que um processo material, elétrico, químico se traduz por consciência. Essa que é a dificuldade. O Siddhartha Ribeiro estava ontem lançando o livro dele lá em São Paulo. Eles criaram um programa de computador no sentido totalmente lacaniano. Essa psicose, no fundo, é uma ruptura da maneira de se inscrever, do sujeito se inscrever na ordem simbólica, na lógica da linguagem, para fazer uma análise estrutural do discurso dele. O computador faz melhor que qualquer humano. Se é só para ver estruturas gramaticais e sintáticas, o computador faz melhor. Eles aplicaram em 30 e tantos, 50 e poucos adolescentes meio esquizoides, ou seja, com risco de desenvolver um quadro psicótico. Eles pegam, resumir o método, estudam o discurso daquele adolescente, aplicam certos programas de computador que vão dar um gráfico de como é que se articulam as rupturas, as articulações das associações dele. Dá padrões típicos, eles acertaram 100% em 2 anos e meio. Os que iam desenvolver quadro psicótico, 100%. Melhor do que Lacan, melhor que qualquer psicanalista. Mas aí já vem assim. Hã? Os adolescentes estavam cientes da participação. Todos. Assim, o poder de sugestão, de... Não, mas sugeriam por 50. Como é que... Por que aqueles 5 eles só souberam no fim? Como é que eles adivinharam que ia ser aqueles 5? Tinha sugestão para todos. Claro, são coisas ainda a desenvolver, não é uma coisa que está liquidada do ponto de vista, não é um estudo livre de problema metodológico, não é isso. Mas se você tiver que encontrar a alteração estrutural da linguagem, você não precisa de um humano para fazer isso. No fundo, a nossa inteligência artificial demonstra que as teses do Freud e do Lacan estavam corretas. Se no fundo toda a questão de estrutura de desejo e de fantasia se dá ao inconsciente estruturado como uma linguagem, o problema vai melhor. Por isso que o Spotify te coloca a música que você queria ouvir naquele momento. Vai fazer cada vez mais. Ele vai te interpretar. Vai saber qual é que você quer. Você nem sabe o que você quer escutar. Mas, os indícios que você dá são tantos, tu vai ver a Netflix também, vai ser aquele filme que você queria naquele momento. Você vê que faz um programa desse tipo. O que ele está tomando como linguagem, o que ele está tomando como importante nessa atividade de estudo. É isso que está em jogo, os conceitos de linguagem de estudo. Então, quando Turing morre em 51, acho, 50, 51. Então, em 50 não tinha nem calculadorinha de
operações, adição, não tinha isso ainda. Mas como Turing era um matemático, um lógico, começou a inteligência artificial, severamente, ele já sabia que o desdobramento lógico-matemático, em algum momento, seria possível a inteligência artificial recursiva que se fizesse exponencialmente aprender conhecimento. Eu quero dizer assim. Então ele cria o teste de Turing. Não tinha calculadora, ele já tinha o teste de Turing. Ele vai chegar um momento. Quer dizer, o problema não é se a inteligência artificial vai ser humana. Nunca vai ser humana. O problema vai ser se a gente vai conseguir distinguir algo que vem da inteligência artificial de um humano. Por isso que é o filme, o jogo da imitação, é uma passagem num artigo importante do Turing, que ele fala que no fundo vai imitar tão perfeitamente que quando você liga lá para o teu banco, você fala lá com as inteligências artificiais do teu banco, hoje você ainda vê que há uma máquina. Daqui a uns 10 anos ela vai conversar com você e você não vai saber se falou com um humano ou com uma máquina. Mas ela vai falar tão perfeitamente, mas por vias lógico-linguísticas completamente diferentes de uma. Tá? A questão é se nós vamos conseguir distinguir. Vai ser totalmente artificial, cada vez mais, mas totalmente eficiente. Em muitas coisas, muito mais eficiente que o humano. E eficiente em todas as dimensões inconscientes que dependem só da estrutura da linguagem. Mais do que os psicanalistas. Ela vai nesse nível. Então, o desafio para os psicanalistas é pensar o que é irredutível ao programa. Lá que ali, estudar o Gödel, o Gödel mostrava da finitude do programa. Como é que o programa não podia programar totalmente a si mesmo? Em algum lugar tinha que ter um sujeito que programa o programa, mas por questões lógico-matemáticas. Vai estudar o Gödel, que era um interlocutor teórico dessas questões de inteligência artificial. Todas são questões que já estavam na cabeça do Lacan. Ele discute cibernética no seminário 2. Você pega lá os que estão estudando aqui no seminário 2. Quando ele faz o seminário da carta roubada, é um seminário sobre cibernética. A carta roubada, o circuito que ele faz, ele pensa em programa de computador. Aquilo é traduzível em programa de computador. Então, tanto para o Freud quanto para o Lacan, quanto para as neurociências, a dimensão inconsciente dos processos mentais é a fácil de explicar. Por isso que o Freud ele não tem problema de pensar isso no projeto. Mas só tem circuitos, vocês citam no mesmo lugar, sem consciência, que funcionam igual. Isso que mostra lá. Eu posso, aquilo que eu vejo na clínica, na catarse, não tem nenhuma contradição, por isso que é livre de contradição. Não tem contradição com a pensar. Aonde começa a surgir a contradição, no projeto, é quando a gente tem que colocar a consciência. Ele começa na contradição, ele tem que começar a introduzir hipóteses ad hoc, que ele não consegue mais integrar a teoria, ele abandona. É uma dimensão que, bom, enfim, é inexplicável. Como é que certos circuitos neurológicos têm paralelismo psicofisiológico, tem lá a estimulação de certas áreas cerebrais, e tem algo que é de outra ordem, que é a consciência. Esse é o enigma. Não é porque você repete, nem porque você pega as mesmas vias. Isso faz um sistema livre de contradição no projeto. Não é contraditório. Então, ele faz lá um sistema neurológico que não é contraditório porque ele vê naquele verdade. Então, isso é importante porque provavelmente se a gente quiser avançar em psicopatologia, essa nossa ideia do psicanalista lá com o seu paciente, isso daí resolve uma parte dos problemas da psicopatologia, vai ter que trabalhar em equipe. Nível propriamente psicopatológico. É um
pouco o impasse que vai dizer, ó, eu vou ter que largar isso aqui, vou ter que criar reconstruções de hipóteses, apoio apenas, porque eu não tenho um laboratório para testar o sistema, se essas minhas hipóteses livres de contradição, se elas são verificáveis ou não. Então, vou continuar fazendo como é que deveria funcionar idealmente para poder dar altura do fenômeno que eu vejo no inconsciente psicanalítico. Então, é um desafio que vai para os dois lados. É um desafio que a psicanálise coloca para a ciência, para a neurociência. É um desafio para a própria psicanálise pensar os seus modelos. Essa coisa de interação, por isso que me parece que é o modelo que a Lasnik traz do autismo, da clínica psicanalística do autismo, ele deve ser melhor estudado. Porque porque você tem duas maneiras. Ou você faz uma hipótese, digamos, apenas simbólico-linguística, de alguma maneira foi essa interação que fez com que a criança paralisasse. Não, tem algo que tem a ver com o que Freud dizia, bem na predisposição da criança. As crianças que têm maior ou menor predisposição, por exemplo, a rejeitar certos indícios afetivos do outro em relação ao outro. Isso dá um universo diferente. Como que se decide essa parada? Dizendo que esse discurso capitalista ligado à ciência. Eu acho que dizer isso é cientista, mas também é fundado. Tem uma influência. Não, ninguém está dizendo que não tem, mas são planos diferentes. Tá? Que o capitalismo está presente por tudo, que a ciência está associada. Bom, é difícil contestar isso em qualquer nível. Daí a dizer, bom, então isso explica o que está acontecendo lá. Entende? É esse salto que o Freud no século passado dizia, ó, não é assim que se decide. Se tem ou não tem, você vai verificar. Você não pode dar um postulado de que tem ou que não tem. O humano teria uma matriz neutra e só a linguagem assim. Todas as evidências vão ao contrário. Entende assim? Você tem que levar em conta isso, me parece óbvio, ululante, claro, você tem que levar como é que se insere no capitalismo, como é que se insere nos dispositivos de poder. Tudo bem. Mas que isso nos dispense de pesquisar. De ver a resposta antecipada e que acha que está tudo bem. Me lembro, assim, eu estou velho o suficiente. Quando eu comecei lá, eu comecei junto na psiquiatria e psicanálise, para mim foi ser passo a passo, bem numa época. Eu estudei lá em Porto Alegre, na divisão psiquiátrica Melanie Klein, se tem uma ideia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Imagina hoje se algum departamento de psiquiatria que se respeite vai dar esse nome. Mas naquela época, a maior parte dos psicanalistas assim, não se pode medicar psicótico, porque senão você bloqueia a manifestação subjetiva. Né? É um discurso reinante. Eu pergunto para vocês. Quem faria isso hoje? Em sã consciência? Então, a gente trabalhava no pronto-socorro. Pegava lá as famílias Foucaultianas que chegavam lá com o paciente maníaco. Eu não queria medicar. Eu voltava. 3 noites. Era o tempo deles pedirem mediano. Quem é que fica com o paciente maníaco? Uma pessoa maníaca em casa, cantando o solenil, às 4 da manhã, pelado em cima do armário. Não acontece. É tão insensato
achar que a gente pode se dispensar na clínica de um mínimo de possibilidade de acesso a essa pessoa, de contato com ela. Se a gente quer comer com a família dos outros, não, vocês têm que ficar disponível, então fica lá, tira lá, surto, 3 meses, fica lá a família inteira lá. Mas era esse o discurso que se tinha. Isso aí é uma questão, né, dos laboratórios, né, deixar a expressão psicológica. Por isso eu estou dizendo que os laboratórios não querem forçar, não, estou dizendo isso. Tem uma questão de boa inteligência, de como é que ele pode servir num projeto clínico que não reduz o sujeito a uma substância química, mas que permite, então, pensar um dispositivo clínico que vai permitir lidar com o nível subjetivo de paz. Quando Freud estudava quais seriam as relações no futuro da psicanálise com a psiquiatria. Ele dizia, olha, a psicose, né? A gente vai ter um melhor tratamento clínico quando a química melhorar as condições de tratamento da psicose. Freud diz isso explicitamente. Assim, a psicanálise vai fornecer para a psiquiatria as bases psicopatológicas para ela pensar os seus problemas. Entende? Olha, está super radical, é a posição que a gente defende aqui. No fundo, a posição que a gente traz aqui, eu estou tentando desenvolver aqui com vocês, é uma posição totalmente freudiana. Então, no fundo, você tem uma psicopatologia que concede ao sujeito uma perspectiva psicanalítica. É ela que vai dar psicopatologia que vai permitir orientar o tratamento. Bom, aí a questão de usar ou não usar o remédio vai depender da direção do tratamento orientado para o sujeito. Se for simplesmente vou colocar ele bem comportado, não faz sentido. Mas se for para permitir algum tipo de acesso, você pode pelo menos conversar com o sujeito que ele não se informe daqui até lá. Né? Você pega um menino psicótico, chegou lá, arrancou o olho, se teu olho esquerdo te escandaliza, arranca e joga para longe de ti. O cara vem com. Diz assim, mãe, a voz está dizendo para fazer isso com outro olho. E se diz, não chama a psicanálise. Não, é meu filho com pescoção. Peço para medicar, quando tiver mais calmo, não conversa com ele. Isso é o bom senso mais elementar. É o bom senso. Hã? Não, é mais elementar. Bom, mas se você vai medicar a criança, é bom que você serve sem matá-lo. De uma maneira que ele possa tirar o máximo de benefício. Agora você diz, não, o tratamento está concluído quando a criança não arrancou o olho, bom, isso é uma bobagem psicopatológica, que é um pouco que a gente faz, por exemplo, DSM, organiza sinais e sintomas como alvos. Então, se você resolveu aquele grupo de sinais e sintomas, então você resolveu o problema, entende? Então, não faz sentido clínico. Pode fazer sentido, por exemplo, eu quero usar lítio, eu acho que o lítio ajuda o sujeito que tem lá crises maníacas, pode ser muito perturbador para a vida dele, inclusive para o prosseguimento do tratamento. A gente pode fazer uma estabilização com lítio. Eu posso estabelecer critérios clínicos para ver quais são os grupos de pacientes que melhoram mais com lítio. É melhor que você use isso. Funciona melhor que qualquer critério psicanalítico. Para esse problema. Mas o problema do sujeito não é simplesmente controlar as crises de mania dele. É controlando as crises de mania, você vai poder pelo menos conversar com o sujeito, criar um tipo de dispositivo que possa elaborar as questões dele de outra maneira. Lembra que o pessoal lá, quando o De Michele o chefe do Lacan, lá em Santana, escreveu a biografia do Jean Genet, Deleuze, operacionaliza a clorpromazina para a psiquiatria nos anos 50, primeiro antipsicótico. Ninguém está pensando na esquizofrenia como a clorpromazina. A
clorpromazina, cria as condições para tratar o sujeito. O tratamento não termina com o efeito da clorpromazina, ele começa com o efeito da clorpromazina. Mas você não faz essa coisa, então não vou usar porque faz isso a indústria farmacêutica. Tem um aparato crítico para ver como é que a indústria farmacêutica nos faz ver a psicose de uma certa maneira. Não há dúvida. Mas você jogar junto, né, a utilidade clínica que pode ter um psicofármaco. Mas entende? O nosso esforço é de clarear como se o impasse do sujeito, esse é o centro da psicopatologia. A gente pode entender como é que se coloca esse impasse para aquele sujeito, como é que se faz. Organiza uma direção do tratamento em função. O que você vai fazer com esse impasse no sujeito? E não simplesmente para a normalização da fisiologia dele ou para a adaptação social. São os critérios correntes, o controle dos sinais e sintomas. Esses são os critérios correntes. O nosso critério é como é que a gente ajuda o sujeito a ter um outro tipo de inteligência para lidar com o seu impasse. Algo que ele possa dar um destino para a sua realização subjetiva de uma maneira responsável na vigilância social. Já é um bom começo. Eu falei com uma paciente que estava se recusando justamente com esse discurso de indústria farmacêutica, que é uma batista, na verdade vegana, que se recusou a ser indicada por conta desse discurso de não serem dominadas. E uma das coisas né? O tratamento só existe com pessoas vivas, né? E o laço social possível. As pessoas do outro não suportavam mais a convivência com ela. Então chegou no impasse de convívio e de questionamento sobre a vida, né? Vamos continuar dando. São essas duas questões que são a base para propor qualquer tipo de alternativa. Por exemplo, alguém que tem uma saída anorexia. A anorexia fica bem claro que o sujeito está lutando pela manutenção de uma posição de diferença subjetiva. Tá bom, o sujeito tem direito até de morrer, o direito tem. Mas talvez tenha soluções menos loucas do que essa. O Freud dizia lá nos estudos sobre histeria. No final, o estudo sobre histeria, para que serve o tratamento catártico? Não serve para trazer felicidade. A proposta bem mais modesta é transformar o sofrimento neurótico em miséria humana comum. O que nos justifica de intervir é que o preço que o cara tem pela solução neurótica é muito dispendioso. O único justificativo é econômico. Nos dá legitimidade moral para intervir é que a solução que o sujeito arrumou do ponto de vista econômico, é uma catástrofe. O cara consome a sua vida lá em sintomas obsessivos, em inibições que não permitem fazer nada, tendo que se matar, tendo que virar um... Hoje um paciente chega no hospital, no quadro rótico, ele é medicado em unidade de voz, depois que é o protocolo? Não, primeiro, o sujeito tem um quadro psicótico, mais uma vez, são diversas coisas que podem se manifestar como o cara pode ter um desencadeamento de uma crise esquizofrênica, pode ser um adolescente que fumou maconha por um quadro psicótico, porque todos os dias isso. Assim, não tratando o que desencadeou, mas chegou lá. Como que é o protocolo? A primeira coisa é tentar identificar justamente da onde que vem isso. Você vai tratar diferentemente um cara que entrou no estado psicótico, que usou um alucinógeno, que usou uma substância psicoativa, no que está no pulmão do cérebro, no que está no quadro esquizofrênico, no que está no quadro maníaco. Todos esses se apresentam, assim, digamos, fenomenologicamente no quadro psicótico. A primeira coisa é, bom, de onde que vem isso? Uma vez que isso está colocado, você vai ver o que é mais apropriado de fazer. Aqui, de novo, é uma decisão clínica para a qual a psicanálise pode ajudar muito. Tem situações que, por exemplo, você pode avaliar que é melhor que o sujeito
experimentar aquilo até o fim, tem outras que é inútil, porque a pessoa está destruindo. Você vai ter que fazer uma avaliação da posição do sujeito, dos riscos que ele corre. Tem sujeitos, tem situações que você tem que bancar com o sujeito, tem outras que você tem que abortar. Mas a questão do protocolo, claro, em muitos lugares a coisa tem tudo funcional. Se eu vejo que é uma psicose funcional, aí eu entro. Aí entra numa. Tem muitos serviços que funcionam assim. A nossa proposta de, em algum momento, se tem algum tipo de estudo do sujeito, da situação, quando isso é possível. Às vezes não dá para fazer aquilo. O cara está no parapeito da janela, lá, 20º andar, a voz está mandando se jogar. Se eu tiver a chance de dar uma percussão no cara e puxar, depois a gente conversa. Claro, você pode, bom, o cara tem direito de se jogar. Eu não gosto nem de assistir série, eu vejo pouquíssima televisão. Um dia desse eu vi um episódio Sob Pressão. Nossa, dá vontade de assistir mais, tão bem feito. Vocês assistiram? Não, Sob Pressão? Não, foi. Os caras trabalham na unidade de saúde no hospital, acho que na Baixada Fluminense do Rio. Uma favela, né? Nossa, então, a vida como ela é. E aí tem o cirurgião. Aí o cara chegou todo arrebentado, tentou suicídio. Aí o cara disse, não, você tem direito de morrer. Aí disse, não meu problema. Eu acho que me parece uma postura do bom senso, de uma ética mesmo. Na ética médica, está do lado da vida. Se o cara quiser se matar, o cara não jeito de se matar, não. Diante de mim, não vai se matar. Eu duvido que algum de vocês pacientes, você vai para a janela, você não vai tentar dar o pescoço. Pegar o cara. Não, você decide. Pode ser, você tem que ser. Mas me parece que de mais bom senso. Que dê um tempo para o sujeito fazer isso. Isso não quer dizer eliminar a posição do sujeito, não quer achar que simplesmente uma passagem ao ar isso justifica que a gente pode tomar as mãos, está tudo bem. É uma posição do sujeito passando ao ar. Pensando na inteligência artificial, né? Que não pode dar uma pescoção. Uma inteligência artificial numa situação dessa, hipoteticamente, né? Ah, não sei, na hora que controlar os drones, talvez segura até melhor, pega o cara no ar. Tá bom, gente, vocês desculpem o atraso de hoje, tá? Hoje, então, vai ser o último encontro desse semestre, nós vamos tirar uma pausa no mês de julho, que é justamente